O vídeo de hoje vai ser bastante interessante, pois ele vai tratar da trajetória de duas motocicletas que marcaram uma geração. Porque entenda, aqui no Metal Machine eu trato muito das motocicletas dos anos 70, 80 e 90, mas é claro, as motocicletas dos anos 2000 também marcaram uma geração, afinal estamos em 2026. E eu vou retratar aqui a história, a trajetória da CBX 250 Twister versus a Phaser 250. A YS 250, que hoje, né, é FZ25, mas antigamente era chamada de YS 250. Eu vou relatar para vocês tudo o que aconteceu na época, para que você possa entender exatamente a trajetória do ponto de vista dos brasileiros e mecânicos ali no começo dos anos 2000, quando essas motocicletas surgiram. Então, para mim esse é um vídeo muito interessante, pois exercita a memória, né? Eu acompanhei essas motocicletas do início até o fim, porque a YS é uma série, a FZ25 é outra, né? E o pessoal que nasceu ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 não acompanhou esse período, e vai ser um vídeo bem interessante, porque essas pessoas já têm aí seus 26, 27 anos, muitos gostam dessas motocicletas, mas não sabem como que isso aconteceu. Eu acho um vídeo muito gostosinho e exclusivo também na internet, porque o pessoal, isso, olha, eu me incluo também, tá? Aqui só tratamos as motocicletas mais antigas e não essas mais novas. Para mim, a Twister é mais nova, a Phaser é mais nova, né? Dito isso, eu vou contar para vocês como que foi o cenário Brasil desse período, levando em consideração essas duas motocicletas sob a óptica do mecânico e também do proprietário, ou seja, do brasileiro médio que estava ali já ativo, trabalhando e vivendo a sua vida nesse período. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Opa, peço para você se inscrever, hypar o vídeo e também curtir, comentar e compartilhar com os amigos para ajudar o Metal Machine a continuar crescendo e criando conteúdos legais para todos. Clique também no sininho para você receber as notificações de vídeos novos e novidades aqui do Metal Machine. É bem rapidinho e não custa nada. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus, tamo junto e bora pro vídeo. Estamos no começo dos anos 2000. Nessa época, a Honda ainda vendia a sua motocicleta Street com motor OHC 200, a CBX 200 Strada. Inclusive, uma motocicleta muito boa. Paralela a isso, a Yamaha tinha ali diversas motocicletas trail, mas não tinha uma moto street. Uma curiosidade, fora do Brasil, a Yamaha comercializava uma motocicleta street chamada Scorpio 225 e Scorpio 250. O motor dessa motocicleta foi exatamente o propulsor que deu origem ao motor da Phaser 250. Se você pegar o motor da Scorpio 225 ou 250 e colocar do lado do motor da Phaser, você vai perceber que ele é basicamente o mesmo. Com a diferença que a Scorpio era carburada, tinha partida elétrica e pedal, coisa que a Yamaha tirou na Phaser, e, óbvio, sistema de ignição via TCI, entre outros diferenciais ali dessa motocicleta. A Yamaha optou por não trazer essa moto para o Brasil, ficando esse buraco por muito tempo de moto street aqui na nossa terra. E uma outra observação é que esse motor 225 da Scorpio, ele não tem nada a ver com o motor da TDM 225 ou XT 225. São linhas diferentes, apesar de seguir o mesmo padrão de cilindrada. Depois eu posso fazer um vídeo, inclusive, falando sobre a questão 225, 250, 200, falando sobre as linhas e como o japonês tratou as motocicletas com o passar dos anos, beleza? E última observação, primeiro a Moto Street, depois a Moto Trail. Então primeiro veio a Scorpio, para depois vir a Zero 225, que é outra motocicleta também, que utilizava aí essas mecânicas da Yamaha. Oi, cogite a possibilidade de participar do Metal Machine Squad. Tornando-se membro nível 3 ou mais, você terá acesso ao grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de Mecânica, com o sistema de estudo On Demand. Lá nós temos diversos tópicos interessantes, um descontraído bate-papo, curiosidades, muito conteúdo, e o membro poderá participar de lives, podcasts, eventos virtuais selecionados em um ótimo web ambiente. Aqui fazemos um trabalho muitas vezes fora dos trilhos do padrão, mas sempre respeitando a contraparte e sempre dando chance para a versão do outro lado. E sem o seu apoio, não poderíamos seguir com o nosso trabalho. Torne-se membro nível 3 ou mais e participe. Observe que toda linha parte desse princípio. Primeiro a Street, depois a Trail. A Honda, primeiro a Twister, depois a Tornado. Sempre assim. Primeiro a CB300, depois a XRE300. Sempre o motor vem da moto Street no primeiro momento, depois vai para a moto Trail. Vamos voltar então para a história. Nós tínhamos a Yamaha com esse buraco. Nessa época, as motocicletas de dois tempos já estavam começando a ficar escassas. Eu acho que, na verdade, estavam bem escassas. Nós tínhamos aí cerca de 35%, 30%, eu acredito até menos, vai? Uns 27% da frota de dois tempos. Muito pouco mesmo à vista de poucos anos atrás. Mas a Yamaha, ela não quis colocar uma Street no mercado e a Honda reinou soberana com as motocicletas da sua linha Street, como a CBX Aero 150 e a sua filha CBX 200 Strada. A Honda, desde janeiro de 2001, iniciou uma grande campanha indicando que uma motocicleta iria chegar. Propagandas gigantescas e, claro, em horário nobre,
passavam que iria vir uma motocicleta especial, que tinha sido projetada no Japão, era vendida largamente na Europa, e a mesma iria para o Brasil. Essa moto seria a CBX 250 Twister, equipada com motor de duplo comando, um DOHC, com painel digital. Sim, ela tem ponteiro, mas o painel da Twister é digital, né? Equipada com freio a disco, rodas de liga leve, muito mais imponente do que a estrada, robusta, né? Utilizando ali não a unidade CDI na ignição, mas sim uma unidade TCI, com o famoso carburador dito a vácuo. Detalhe, todo carburador trabalha com vácuo, né, pessoal? Mas chamamos de vácuo o carburador que trabalha com o pistonete ativo por pressão negativa, né? Ou seja, a fase da admissão. E uma observação muito grande, nessa época o pessoal fazia muito racha, eles faziam muitos pegas com as Titans 2000, as 99s preparadas, as estradas, utilizando o carburador de estrada, carburador ali da XLX 350, motos preparadas. Quando a Twister chegou foi uma explosão, porque a motocicleta aqui de fato era forte, de fábrica, e ela não tinha, apesar de ter muitos aparatos eletrônicos, entre aspas, que o painel é digital, o sensor ali do painel, do velocímetro também é um controladorzinho que tem um componente que converte, vamos falar da maneira popular, como o pessoal falava na época, converte o cabo em fio, né? Tô usando expressões da época. Mas mesmo assim era uma motocicleta que todo mundo queria. Uma moto que quando chegou explodiu, vendeu muito, muito mesmo assim. E todo lugar você iria ver uma Twister. Mas só que assim, claro, como todo japonês, o preço era alto. E não era acessível a todos, né? O consórcio da Twister figurava em valores bem altos. Eu lembro que tinha as cotas dos consórcios e financiamentos. E o valor era absurdo ali. Beirava parcelas de um salário mínimo. Coisa que é praticamente igual hoje em dia, né? Mas a Twister era uma moto que bateu no coração do pessoal. Não dava trabalho, não tinha problema nenhum. Mas os mecânicos tinham muita dificuldade em lidar com essa motocicleta. Os antigos diziam que o brasileiro só conseguia andar de Fusca, Chevette e Monza. Os mais antigos ali, anos 90 e 80, e os mecânicos só CG. Por quê? Porque o brasileiro, eu acredito que até hoje um pouquinho isso, não consegue lidar com parte elétrica de moto. Não consegue lidar com nada que é muito diferente de uma mecânica bem simples, né? Então, apesar do padrão Honda, o pessoal tinha dificuldade de entender como que a unidade funcionava. Ninguém entendia como que o volante tem 2 pontos, como que isso funciona, né? Ou como funcionou. O pessoal tinha dificuldade em entender diversos componentes, em especial os mecânicos largamente espalhados pelo Brasil, né? Claro que tinha uma galera que era ali ok, que conseguia trabalhar de uma forma profissional, tá? Mas o maior problema é o problema de hoje, né? De 2026. São os cabeçotes. O motor da Twister não dá problema. O que dá problema é a peça de baixa qualidade e o cabeçote DOHC. O brasileiro não sabe lidar com o DOHC, não sabe interpretar o manual, não sabe interpretar o rito do DOHC. Isso hoje em dia, imagina na época. Então, a Twister trazia esse medo para os mecânicos e deixava tudo na mão dos torneiros, que também não conheciam muito. Então, no começo, as Twisters eram tratadas nas oficinas e retíficas de motos médias e motos grandes. Mas rapidamente popularizou-se o uso desse propulsor e a galera começou a pegar a manha de como partilhar, como fazer, como acontecer, certo? E aqui, pessoal, eu tô tratando relatos de diversos locais do Brasil e de onde eu precisamente trabalhei e estava morando nessa época, tá bom? Passando para vocês aí essa referência. E é claro que eu coletei dados anteriormente com outras pessoas para entender se de fato no Brasil inteiro era isso e realmente tudo que eu estou falando aqui é fato. Quem viveu a época vai se lembrar. Pois bem, a Twister imperou soberana. O pessoal gostava muito. Na época existia ali essa sensação de querer ter rodas largas, com estrutura ali de liga leve, roda de alumínio, pneus grandes, largos, né? Hoje é totalmente estranho isso, porque as motos têm pneus finos, como pneus de bicicleta, e o pessoal acha lindo aquela moto magrela. Mas aí, tudo bem, é gosto da geração nova, tô passando a referência da época, né? Então, tinha essa pegada, né? Os retrovisores muito bonitos, o que o pessoal fazia? Colocava muito retrovisor de CB500 no Twister, e etc. E ela reinou soberana. A estrada saiu de linha em 2002, muitas pessoas que estavam no consórcio da estrada foram jogados automaticamente, e isso a lei simplesmente ignorou. Foram jogados automaticamente para o consórcio da Twister e o preço simplesmente dobrou da estrada para Twister, né? Então, as pessoas, eu digo assim, uma boa parte delas desistiram dos consórcios, o pessoal ali, né, que já tinha um pagamento avançado, já tinham pago muitas parcelas ali, continuaram, alguns conseguiram ser contemplados, pegaram a carta de crédito e venderam, etc. Ali para 2004 o pessoal já estava bem motivado quanto isso, já estava bem popular, o pessoal estava ali fazendo aquelas modificações clássicas, eu vou chamar de clássica para a geração 2000, vou chamar de neoclássica, tá bom? De colocar ali carenagens esportivas, fazendo as modificações que eram legais na época, inclusive é tema para outro vídeo, né? Falar sobre o quão era legal você poder mudar as motos, fazer as coisas e ninguém encher seu saco. Hoje você coloca um adesivo na sua moto, o pessoal enche o saco. O cara
só pode mudar a roda do carro e pintar o carro de uma coliza, não pode fazer nada. Nem moto. Você só pode mudar retrovisor e calha a sua boca, né? É triste. Mas é a realidade de hoje, né? O mundo é cinza e ele vem acinzentando cada vez mais de 20 anos pra cá. Aí beleza, e aí os twisters já estavam há muito tempo em linha, já consolidadas no mercado, muitas rodando, o pessoal já estava fazendo racha com twister, pegava motor de twister, colocava em outras motos, acelerava, fazia preparações, carburador de twister mato. O da XLX 350 foi substituído pelo da Twister. O pessoal utilizava esses carburadores para tudo, nos pegas, nos rachas das madrugadas de 4 tempos. E a Yamaha continuava com as pequenas. Fala pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês a linha especial de polimentos de alta performance da Vorraco. Uma linha de produtos especialmente desenvolvida para entregar alto desempenho em brilho, acabamento e resultado real em peças e componentes. Você nunca verá algo igual. A linha para pastas de polimentos da Vorraco foi projetada exclusivamente para atingir altos níveis de brilho, para proteger a peça ou componente. As pastas são de fácil aplicação e o melhor, a pasta de polimentos Vorraco é uma linha versátil que atende tanto profissionais quanto o uso residencial, revolucionando o mercado com um produto de alta qualidade e é acessível a todos os públicos. Acompanhe na tela a intensidade e qualidade do brilho de uma peça lustrada pela linha Vorraco. Meus amigos, olhem só esse brilho. E para fechar com chave de ouro, a linha de polimentos da Vorraco é completa e atende diversos tipos de produtos. Confira comigo. Metais pesados como aço inox, ferro, aço carbono, cromo. Metais leves como alumínio, antimônio. Os famosos metais coloridos, latão, cobre, bronze. E aí chegamos também em metais nobres como ouro e prata. E diversos outros tipos de materiais como plásticos rígidos, plásticos flexíveis, acrílicos, resinas e toda a sorte de materiais similares que tem uma superfície que permite o polimento. Meus amigos, só lembrando que a linha de polimentos da Vorraco pode ser utilizada em uma infinidade de tipos de materiais diferentes, como a platina. E isso se estende não só aos materiais nobres, mas também a todo tipo de material passivo de ser polido. Cara, muito bom mesmo, porque nós temos todas as soluções em uma só linha, o que auxilia muito o profissional ou a pessoa que está em casa fazendo algum serviço de polimento. Eu testei na minha oficina e eu digo pra vocês com todas as letras, essa é a linha de polimentos mais completa e mais eficiente que eu já tive acesso. E veja só, usei e simplesmente ele rende muito. Então vale a pena você adquirir. E vocês sabem que eu só comento alguma coisa aqui quando é verdade, quando é fato, quando é real. E realmente a Vorraco, ela cumpre o que promete com a sua linha de polimentos e demais produtos. Eu assino embaixo. Vorraco. Soluções de alta performance e qualidade desde 1929. Continuava. Tinha YBR, que é maravilhosa, XTZ 125, né? E as outras motos de sua linha. E parece que ela não fazia nada, ficava quietinha, queria manter assim. Até o pessoal tinha uma desconfiança que elas tinham um comum acordo entre as duas japonesas, que cada uma tinha um nicho. E hoje o pessoal descobriu, ou pelo menos dizem, supostamente, eu tenho que falar, que realmente tem aí supostamente, um acordo entre as duas, porque o público da Fazer não é o mesmo público da CB Twister de hoje em dia. Observe, os públicos são totalmente diferentes, certo? Cada uma pega o seu, cada uma morre de um lado e tá tudo beleza. Você vê que Honda não faz 2 tempos no Brasil de rua, na época, né? Nem hoje. Honda começou a fazer scooter agora, mas aí Yamaha Raiden scooter, então meio que o público da Neo é diferente da PCX, tipos diferentes dentro daquele grupo. Então, a Yamaha, enfim, eu me lembro do primeiro dia que eu vi a propaganda da Fazer 250. A Yamaha, ela soltou largamente, acho que uns 10 ou 15 dias antes do lançamento da motocicleta, do lançamento do Brasil, uma propaganda gigante sobre a Fazer, lá em meados de 2006, não me lembro precisamente a data, o mês, né? A Fazer 250 é uma motocicleta equipada com injeção eletrônica, olha que interessante, e tudo mais, é uma moto que vai ser econômica, que vai ser confiável e que você vai gostar, e parará. O que acontece é que o pessoal, no primeiro momento, torceu o nariz. Todo mundo via ali os carros com injeção eletrônica tendo componentes caros, mas até que aí tudo bem, né? Caro, dá pra pagar, beleza, ok. O problema é você fazer, porque ainda existia um resquício da cultura do eu faço. Eu posso fazer na minha casa a manutenção da minha Twister. Eu consigo lavar o carburador da minha Twister regular. Eu consigo encontrar um problema numa unidade de ignição, numa bobina e tá beleza. A Fazer não. E isso trouxe medo pra muitas pessoas. E, por incrível que pareça, ela no início não teve uma aceitação tão legal. E eu explico por quê. Primeiro, a questão da injeção eletrônica. Todo mundo tinha medo do que iria vir a seguir, porque você não ia conseguir dar manutenção na moto direito, ia depender de outra pessoa, o cara ia ter que ter equipamentos especiais. As oficinas ficaram meio receosas, mas ao mesmo tempo ficavam assim, pô, vai ser mais coisas pra gente consertar. Então o interesse estava em ganhar dinheiro ali, né? Eu nunca gostei dessa ideia de parasitar em cima dos outros, ficar feliz com a tragédia dos outros, mas essa era a cabeça do pessoal na época, né? Agora, uma coisa que a Fazer não agradou, né, aos olhos do público era o design. Porque o pessoal achava o painel ali, o mostrador da Fazer bonito, só que a moldura era feia. Eu digo na visão do pessoal da época, não estou falando eu agora, eu acho a moto bonita. Estou contando o que o pessoal achava. O pessoal gostava muito
da suspensão dela, confortável, boa. Putz, que moto gostosinha. Gostosa. Só que ela era dita como feia. Não, a Phaser é feia. Por quê? Porque tinha aquele problema da traseira. Aquela traseira embutida da Phaser, que as setas eram embutidas. O pessoal não aceitava. O brasileiro não aceita o diferente. A Yamaha ousou nessa traseira e o brasileiro descartou. Eles não gostaram. Hoje tá todo mundo acostumado. Eu tô falando da época, tá? Da época. Então, as rodas tinham um desenho bonito, freio a tambor, né? Era uma injeção mais simples. E é claro, se você comparar com a Twister, que a Twister tinha um problema ali da suspensão traseira ser meio dura, ruim, desconfortável. A Tornado tinha, por sua vez, problemas ali com a iluminação. O farol dela era meio mequetrefe, assim, bem ruinzinho. O pessoal não gostou das últimas Twister, que o farol acabava sendo direto, mas ali, se eu não me engano, foi força de lei, né? Se eu não me engano, nessa época já tinha entrado essa lei. Enfim, mas a Twister tinha esse problema. E um detalhe que ninguém lembra. A Honda fez um discreto recall das Twisters do primeiro modelo, porque a suspensão veio com um problema. E aí a Honda fez um recall de não sei quantas, 30 mil motocicletas, 20 mil, não me lembro muito bem, eu lembro da reportagem da revista, mas é engraçado como eu já falei com diversos amigos mecânicos, eles se lembram, todo mundo se lembra, mas eu não consigo encontrar. Pessoal, eu pesquisei e consegui encontrar nos confins da internet, aqui nesse site, uma notícia sobre esse recall que foi realizado na Twister. Observem aqui que eu estou no site folhadelondrina.com.br, aqui na guia Carros e Companhia. Observem, dia 16 de dezembro de 2001, domingo. E eles falam o seguinte, ó. A Honda está convocando 11 mil proprietários de motocicletas CBX 250 Twister fabricadas nesse ano para inspeção urgente na suspensão traseira dos modelos. Segundo a empresa, as motos fabricadas em Manaus, novidade, né, podem apresentar defeitos por causa da montagem inadequada. Opa! Olha só, 2001 já tinha montagem errada. Na bucha espaçadora de articulação do amortecedor traseiro, o que compromete a estabilidade do veículo. A Honda informou que o recall tem caráter preventivo e os proprietários terão até dia 12 de junho de 2002 para comparecer a uma revenda da marca para inspeção gratuita. Aí ele vai falar sobre os modelos, etc. Inclusive que ela fez outros 2 recalls envolvendo o modelo CBR 900. Também me lembro disso aí. Então ele diz, a Honda Automóveis retificou a informação de que os funcionários da fábrica de Sumaré ficariam em férias coletivas entre os dias 25 de novembro e 1º de janeiro. Segundo a empresa, a parada ocorrerá entre os dias 26 de dezembro e 4 de janeiro, mesmo período em que será suspensa a produção da unidade de motos. Olha que interessante essa notícia aqui de 2001. Esse recall foi feito e o pessoal foi lá e, enfim, né? Fez a correção nas motocicletas. Voltando. E a Twister tinha um probleminha também do painel, entrar uma aguinha e tal, né? Isso é normal das Hondas, sempre entraram água no painel, isso é bem tradicional. E a Phaser, ela tinha essa vantagem da suspensão ser mais confortável, né? Ah, detalhe, a Honda fez o recall e apagou essa história, só pra vocês poderem entender, tá? E consertou e beleza, é isso aí. Meus amigos, eu venho apresentar para vocês 2 produtos impressionantes para correias. Essa é a pasta para correias sem rival. Uma pasta antideslizante e antiderrapante indicada para correias de transmissão de qualquer espécie. Aumenta a tração entre correias e polias. E esse é o Correol, um produto que gera um efeito antideslizante e antiderrapante entre correias de transmissão de qualquer espécie e polias. Aumenta a força de tração e a aderência entre as mesmas. Melhora o rendimento das máquinas e a durabilidade das correias. Adquira a melhor pasta para correias em uma loja mais próxima. Ferragistas, materiais de construção, indústria e etc. Para mais informações, confira diretamente no site da Vorraco. Link na descrição. Obrigado. A Phaser era um fantasma para os mecânicos que não tinham experiência com injeção. Era um monstro, era o bicho de 7 cabeças, era o terror. E o pessoal não manjava de injeção, não sabia para onde ia e ficava perdido. E alguns fizeram curso, sobressaíram. Mas enfim, o pessoal tinha muito medo ainda. Essa questão da estética dela dividiu opiniões, mas a maioria dizia que não gostava da própria estética dela, achava meio ruim. Mas é uma moto confortável, que diziam, é uma moto ok. A questão de economia, é engraçado como a visão da 250 era a visão de 250. 250 é uma moto que anda um pouco mais e que gasta um pouco mais para você fazer percursos um pouco maiores. Esse é o conceito da 250. E não é a 250 economizar igual a 125. Hoje os papéis estão virados porque eles criaram essa anomalia, né? E por isso que as motos estão todas fragilizadas e econômicas, mas estão mancas hoje em dia. Mancas. Justamente em razão dos caras quererem emplacar uma moto como 250, só que ela é econômica igual a 125. Mas ela não vai andar igual a 250, né? Você pega as novas, por exemplo, enfim. Comparando performance, óbvio que a Twister iria andar mais que a Phaser, mas a Phaser seria mais econômica que a Twister, né? A seta o pessoal achava a seta bonitinha da Phaser, já da Twister o pessoal achava, seta meio de CG, eu não acho legal, tinha que ter inovado na seta, parará. E de fato, né, eu acho que é uma seta muito simplificada ali. E seguiu-se, né, saiu a Lander e a Honda nesse período, né, já estava ali no final da própria Twister, em 2008, por volta de...
comércio já estava muito bem habituado com a Phaser, o pessoal já estava começando a utilizar com mais confiança. A Phaser começou a ganhar confiança no final, que eu vejo, né, de 2008 ali, quando o pessoal começou a entender que realmente ela é uma motocicleta duradoura, ela é uma motocicleta boa, ela é uma motocicleta que, beleza, não anda igual a Twister, mas ela é uma moto econômica, e é uma moto que a injeção dá o seu trabalho, mas não é como o pessoal pintou, não é esse monstro que foi pintado, né? E é claro, tinha uma ineficiência do freio traseiro, assim como a Twister também tem, tambor normal. O escapamento dava aquela sopradinha clássica, né? O escape da Phaser tinha aquele sopradinho que todo mundo parece um assovio, né? Conhece? E que eu acho um charme, cá entre nós, acho charmosíssimo. E, cara, mecanicamente falando, o pessoal também tinha muito medo do motor dela, justamente pelo tratamento de superfície do cilindro, todos sabem, né? E o pessoal estava esperando uma Phaser 4 válvulas, né? Quando saiu os novos modelos, depois de 2008. Então ficava aquela expectativa, vai sair 4 válvulas? E não saiu. Posteriores até reduziram o motor de partida para economizar. O motor dessa Phaser antiga é grandão, é forte, é brabo. E o das novas é pequenininho, que a Yamaha fez para poder economizar. Bancão, confortávelzão. Até mesmo na parte do garupa, que é um pouco resumida, né? Mas assim, tecnicamente era uma moto que você poderia confiar para você andar e você fazer o dia a dia. E é claro, nessa época existia uma rivalidade muito grande entre o Honda e a Yamaha por causa da Twister e Phaser. Porque o pessoal que comprou a ideia da Phaser estava brigando com 80% do Brasil. No começo, né? No começo. E o pessoal da Twister tava repousando em berço esplêndido porque tava numa moto que era boa, que era conhecida, que ele conseguia dar manutenção e tudo mais, e é isso aí, né? Ou seja, tava ali acostumado com aquele modelo que é muito bom, né? Carburado, é confiável, né? Apesar do pessoal ter dificuldade também de trabalhar com o carburador de Tavac, tem um pistonete ali, né? Com o diafragma, a válvula compensadora dava uns problemas também, etc. Mas a visão sobre essas duas era isso. No começo, o pessoal foi 100% na Twister. Quando a Phaser chegou, a rapaziada ficou morrendo de medo. Morrendo de medo. Foram devagarzinho comprando a moto, o preço era atrativo. Se eu não me engano, a Phaser era mais barata que a Twister. Eu quero acreditar que coisa de tipo 10, 15% mais barata, assim. Mesmo sendo injeção eletrônica, pasmem, né? E a Yamaha tem histórico disso, cara. Detalhe, quero lembrar essa observação aqui. Opa, pessoal, parando rapidinho para falar sobre o pó de cementação Diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro para uma maior resistência e, é claro, por consequência, uma maior vida útil. O Diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações, tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o Diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o Diamantina pode ser encontrado em diversos locais, desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. A Honda já tinha peças largamente espalhadas, paralelas no mercado e eram mais baratas. Já as Yamaha sempre tiveram histórico de serem mais caras e você não ter muita peça de reposição paralela, coisa tipo bobeira, cabo, não sei o quê. Então, a Phaser gerou ainda mais esse medo, porque além da Yamaha ser cara de peça, difícil acesso de peça, ainda chegou uma moto que é lotada de mais peças eletrônicas. Então o pessoal tinha muito medo, né? E você não conseguia encontrar direito os componentes paralelos, não tinham no começo. Claro que depois de, sei lá, 1 ano, 8 meses, 6 meses começaram a chegar, acho que foi 1 ano, as peças paralelas começaram a ser fabricadas pelas marcas variadas e a coisa começou a funcionar bem para a Phaser. Por isso que o pessoal começou também a confiar mais, começaram a andar, a entender que a moto é boa, e as peças começaram a chegar, o pessoal começou a, ufa, não vou ter que comprar em concessionária, ufa, que beleza, né? Porque até o adesivo do diapasão da Yamaha, né, o adesivo do tanque, era absurdo de caro na concessionária. Então o pessoal tinha muito medo, né, nesse sentido. E nessa época existiam muitas conversões para carburador também. O pessoal comprava a Phaser, andava um pouco, ela dava problema, o cara tirava a injeção e passava para carburador. Procedimento que o pessoal fazia muito, né, ele simplificava ali a Phaser, e aí o pessoal até dizia, olha, a Phaser que quer ser Twister. Era esse comentário da época. Pessoal, tudo que eu tô dizendo aqui não sou eu, não é opinião minha, eu tô falando da época, que como as pessoas falavam, a gente vai capturando essas informações, eu vou recordando e passando pra vocês aqui, tá? Eu não tô puxando sardinha pra um lado ou pro outro, não tô fazendo juízo de valor de uma ou de outra, eu só tô passando o que normalmente acontecia à época, tá? Então, tinha muito isso, até a chave, quando você perdia, ou tinha que mandar fazer uma outra cópia nova, perdia até a reserva, a da Yamaha era mais cara, né? E aí o pessoal ia até o momento que começou a popularizar, e aí começou a ter ali uma amplitude maior, os mercados com peças, e a Phaser começou a tornar-se uma moto ali, caindo do agrado do povo, mas no começo, de fato não, o pessoal preferia esmagadoramente a Twister, e demorou para o pessoal enveredar para o lado da Yamaha, porque a Yamaha ainda tinha aquele histórico, pô, Yamaha é boa 2 tempos, né? Apesar da YBR, XTZ serem maravilhosas, né, e as outras ali similares também, são boas, mas o pessoal tinha esse pé atrás, né? E é engraçado como o Yamaha ele era mais quietinho, o perfil era totalmente diferente, porque as pessoas que compravam motos nessa época
eram pessoas que já estavam ali, não digo numa idade maior, mas num período mental diferente de hoje em dia. Uma pessoa com 18 anos, nessa época, por exemplo, tinha uma mentalidade diferente de uma pessoa de 18 anos hoje em dia. A percepção sobre a vida, o ímpeto de trabalho, a visão do futuro, a visão da própria família, a visão do comércio, a visão do futuro. Então a perspectiva era bem diferente, a visão era bem diferente, né? Então, esse foi apenas um pedacinho, um relato de como ocorreu esse embate na época, porque o pessoal em 2007, 2008 começou a criar uma guerra, Yamaha, Honda, Fazer e Twister, e isso aí gerava ali aquelas disputas, aqueles embates, né? E o povo até dizia que a Twister era superior, porque tinha a questão do câmbio de 6 marchas, e a Fazer não tem 6 marchas. O pessoal ficava, a Fazer não tem 6 marchas, mas a embreagem é gostosa, é macia, já a Twister não é. Então, assim, mas é porque o pessoal dizia, sabe? O pessoal discutia esses detalhes. O câmbio sexta overdrive que a Twister tem, a Fazer deveria vir todo ano a mesma reclamação, desde 2006 até 2026, porque a Fazer não tem o câmbio de 6 marchas, já tratei em vídeos aqui. Tivemos aí esses combates, né? Mas é claro que na maioria esmagadora das vezes, por ser uma moto mais potente, a Twister e um DHC, ela vencia sim, né? E aqui, é claro, vamos separar os mares, mesmo tratando daquele período, a gente tem que ser sempre sincero. Potência é uma coisa, relação peso-potência é outra. E eu, mais uma vez, não tô puxando sardinha pra lado nenhum. Mas foi algo legal, assim. Foi interessante de acompanhar a evolução dessas motocicletas e tudo que surgiu à volta, né? Depois desse período, né, a Honda meio que abandonou a Twister, que era originalmente a CBF 250R, deu origem à CB300, e aí veio a geração nova, com os períodos novos que talvez vocês tenham acompanhado no Brasil, né? Então, esse foi um recorte histórico da visão das pessoas da época. Eu coletei dados aqui, só para vocês entenderem, com mais de 20 pessoas comuns e mais de 7 mecânicos que acompanharam períodos em estados diferentes, em situações diferentes. Coletei dados, tentei agir aqui da forma mais isenta possível. Não estou puxando o lado para Twister nem nada, nem para Fazer, nem nada. Cada um tem o seu valor. Estou passando apenas como que era a visão das pessoas e como que isso ocorreu na época. E agora você sabe como que foi o combate da Twister e Fazer, a visão das pessoas, como que isso foi interpretado, como que isso tudo surgiu. Esse foi um traço da nossa história, em especial do começo ali dos anos 2000. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. É nóis. E para finalizar, gostaria de agradecer aos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para a continuidade do trabalho do Metal Machine Garage. Inclusive, torne-se membro e participe do grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica com estudos on demand. Tamo junto.